Olá, amigos dos Chamados a Despertar, muita paz e muita luz a todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Sejam vocês sempre muito bem-vindos, aonde quer que você se encontre. Quero mandar um abraço para todos os nossos amigos que acompanham o canal, seja no Norte, Nordeste, no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, em qualquer lugar do Brasil. Muito obrigado pela sua atenção. É um prazer, é uma honra. Quero agradecer aos nossos amigos lá em Portugal, os nossos amigos espalhados em todos os países da Europa. Muito obrigado do fundo do coração. Austrália, Japão, China, Estados Unidos, México, Canadá, Uruguai. Ó, já tem pessoal, estão falando de Uruguai contigo. Uruguai, Argentina. Pessoal, muito obrigado. Os nossos amiguinhos em Angola também. Aonde quer que você se encontre, que você assista os Chamados a Despertar, muito obrigado pela sua atenção do coração. Queremos agradecer também eu, Fabiana, a nossa família, as pessoas que nos mandam ajudas aí, né? Mandam algumas contribuiçõezinhas para ajudar a gente, o canal. Muito obrigado, gratidão em nome meu, de nossa família, e faz muita diferença, ajuda mesmo. Então, somente gratidão, gratidão, gratidão é o que podemos dizer. E globalizando tudo e a todos, muito obrigado e sejam sempre muito bem-vindos aos Chamados a Despertar. É uma honra, aonde quer que você se encontre, falar com você, tá bom? Pessoal, vamos dar uma continuidade, né? Hoje com respostas às perguntas, como eu disse, foram muitas perguntas. Eu tô pensando em gravar aí uma média aí, um pouquinho, acelerar um pouquinho mais de vídeos, né? Talvez uns 4 vídeos por semana, porque são tantas perguntas que se eu for dosar, segurar um pouco os vídeos, eu vou ficar respondendo isso até 2020, né? Mas antes de eu né, fazer as respostas à pergunta, deixa eu contar uma experiênciazinha que aconteceu com a gente hoje, agora há pouco. Tava eu e a minha amada Fabiana sentados na porta de casa, né? Dando uma respirada ali, um pouco, né? Sentindo um pouco ali a brisa da noite, dando uma, como eu posso dizer, uma aliviada, porque o Berlândia, os dias estão bem quentes e seco aqui. Eu sei que tem chovido em muitas partes do Brasil, mas aqui nós estamos na seca, na falta de chuva há meses. Mas a gente estava assim, eu estava conversando com a Fabiana, ela falou, olha ali, ó. E na hora que eu olhei assim, descaradamente, passando baixo, uma grande esfera de luz que parecia uma estrela. Quem já assistiu aquele filme do Superman, o primeiro Superman ali com Christopher Reeve, né? E aquela nave, aquele OVNI que levava o Superman, tirava ele de Krypton e trazia para a Terra, parecia uma estrela de cristal. Então tinha ali a estrela, né, a esfera, com as suas pontas. E nós vemos algo muito baixo, sem barulho algum, muito brilhante, naquele formato, passando por cima de nós. Eu dei aquela olhada, né, assim, passando devagar. Aí eu olhei na rua, pessoal, tudo, uma molecada jogando futebol mais em cima no meio da rua, mais embaixo um pessoal lá conversando na porta, e eu olhei aquilo lá assim, comecei a pensar, né? Olha só, tão baixo, mas tão baixo, vagarosamente, mais ou menos essa velocidade assim, ó. E passando e foi, e deu tempo de eu chamar a Marcele. Falei, Marcele, vem cá, minha filha, pra você ver um negócio, né? Fala baixinho aí, porque, né? Senão o povo vai vir, o que tá acontecendo? Alguma coisa na rua, né? Ela olhou, nossa, pai, tá muito descarado, né? Passando baixinho, mas grande, bem forte o brilho, enorme, mais baixo. Você percebia que estava bem baixo, se passando. E ninguém repara, ninguém vê nada. As pessoas
estão aqui, ó, as pessoas, né, cadê? O meu celular não tá aqui, mas eu vou, né, imagina que isso aqui é um celular, as pessoas estão assim, nas portas de casa, olha aqui, dá uma olhada aqui, olha aqui o que eu vi na internet, o outro, oh, que legal, né? As pessoas estão assim conversando, as pessoas geralmente com seus celulares ali na mão, todo mundo distraído, né? Nossa senhora, tá na hora de correr para dentro, eu não posso perder a minha novela. Hoje o fulano vai matar o cicrano, que vai ficar com isso assado, né? E o cara, pô, nossa, tá no horário de eu assistir meu jogo de futebol lá na TV a cabo, e todo mundo, né, vivendo aqui. E o pessoal nem olha para cima, para poucos metros de altura. Então você olhei aquilo lá assim, fiquei observando, eu, Fabiana do lado, a Marcele aqui em cima assim, e a gente ficou observando, e devagarinho, muito forte, o brilho enorme. Percebia-se, via uma esfera brilhante. Então, o brilho era tão forte que irradiava, como eu falei do OVNI que carregou, né, o Superman de Krypton. Passou por cima de nós, foi seguindo à frente, devagarinho, assim, ó. E nós observávamos e, de repente, nós vimos, que eu falei, não, a gente tem que ter certeza se não é um drone, né? Mas aqui em Uberlândia tem muitos drones, as pessoas soltam muitos drones, levantam, né, soltam, levantam muitos drones, e a gente já tá careca de ver drone da polícia, né, Fabiano? O que tem de drone da polícia aqui rondando o nosso pedaço, porque aqui Luiz Otão é meio barra pesada. Aqui é um lugar meio tenso do Uberlândia, né? Tem umas outras áreas muito mais tensas que você, às vezes a gente tem nem coragem de ir lá. Mas aqui é um lugar tenso, né? Periferia, tem que, muitos habitantes, muitos problemas. E então, drone da polícia e helicóptero, né? Eu acho que é o Pegasus, aqui em Minas é o Pegasus, né? Que eu achei um dia que o helicóptero ia pousar na minha casa. Eu falei, vamos prestar atenção, deve ter alguém pulou dentro de casa, porque o Pegasus estava tão baixo, que parecia que ele ia pousar no telhado da minha casa. E helicóptero aqui, o pau come aqui no Luizote, aqui parece aquela cena de filme policial. Uberlândia é uma cidade muito agitada e perigosa. A segunda cidade mais perigosa no estado de Minas Gerais. Então, Uberlândia ela é bem tumultuada. Então, aqui a gente já está acostumado com helicópteros, com os aviões, que, né, o avião vai descer lá no aeroporto, mas ele dá aquele balão, né, no céu, ele dá uma volta na cidade, ele passa próximo aqui do nosso bairro Luizote, então a gente é acostumado a ver aquela luzona, aquele farolzão gigante, aí quando ele passa, você vê as luzinhas nas asas, quando ele fica de frente, na lateral dele para você vê, mas geralmente ele vem de frente assim, conforme você olha, vem aquela mega luz, né? Aí você fala, pô, que lá é o OVNI, aí o avião passa, é o avião. Então acontece demais isso, mas a gente estava ali sentado e de repente veio algo muito estranho. Em forma esférica, discoide. Não vou falar esférica, esférica é uma bola, mas uma forma discoide achatada, com muitas luzes, veio numa velocidade não muito acelerada, mas não lenta. Ela veio como se tivesse indo, talvez, ao encontro daquela esfera que estava indo lentamente na nossa frente, assim, ó. Eu estou aqui, eu estou olhando, ela estava indo assim. E ela estava indo nesse sentido, eu vou jogar para cá, assim, ó, assim. E a outra estava vindo assim, ó. E veio numa velocidade, a Fabiana olhou, eu olhei e falei, gente, isso não é normal. A gente tá careca de ver drone de polícia, drone de pessoas, helicópteros, aviões, aqui a gente já está acostumado como que é, porque o balão que eles dão na cidade ali, para poder esperar o momento certo de pousar no aeroporto, nós todos já temos ali, aqui a gente já conhece. E ele veio numa velocidade e tinha eu contei mais ou menos umas 9 luzes diferentes. Luzes verdes, azuis, vermelha, laranja,
uma luz mais ou menos branca, uma luz amarelada, e tava piscando, fazendo, como se estivesse fazendo um círculo, assim, ó. E você olha assim no disco, né? Por exemplo, isso aqui é um disco. Então as luzes, elas dançavam assim. Dançavam assim. Então era como se ele, uma camada de luz passasse assim, uma combinação de luz, desse a volta e fosse fazendo isso aqui. E ela veio e ela parou assim, e eu falei, pô, tenho certeza que isso não é drone. E começou a ir no sentido daquela esfera, e foi atrás da esfera. Quando ela começou a acelerar atrás da esfera, a esfera fez o quê? A estrela apagou. Ela apagou e ele foi atrás, e a gente perdeu assim, né? A gente tem as casas, então nosso horizonte é o horizonte onde a gente vê os telhados das casas, embora a gente tenha ido um pouco mais para trás no nosso terreno da casa, a gente olhou, mas a gente via que ele foi a um certo momento, né? Sumiu, depois voltou, parou e tomou de volta, parou e fez mais ou menos um zigue-zague, e as luzes apagaram. É o que eu falo para vocês. São, vamos dizer, fenômenos, são, né, coisas que acontecem em todo o Brasil, em todos os lugares, mas eles são tão assim, digamos, entre aspas, debochados, né? Audaciosos, que fazem isso na frente das pessoas. Antigamente nem precisam se esconder mais, porque as pessoas estão tão hipnotizadas, tão presas aos celulares, às televisões, a toda essa mídia controladora, que toda a nossa sociedade, ela está o quê? Ela está imergida. Então as coisas acontecem de uma maneira tão simples que as pessoas não veem, porque as pessoas não têm mais o hábito de simplesmente levantar os olhos para o céu e ficar olhando. As pessoas agora estão viciadas em abaixar as suas cabeças, ficar com a cabeça na posição para baixo, observando e vendo tablets, smartphones, né, celulares, smartphones, notebooks, computadores. Então o ser humano virou zumbi. Ele virou zumbi para cá, porque ele já não olha mais, e eles, tipo assim, já sabendo de tudo isso, eles brincam praticamente, né? É tipo assim, estão tão hipnotizados, estão tão zumbis, que a gente pode passar ali na altura de um prédio de 10, 15 andares, parar em cima deles, que eles nem vão nos ver, porque estão condicionados, hipnotizados, como o suposto nome de um sistema operacional que acompanha muitos smartphones, chama Android, porque eles são androides, estão sendo controlados pelas mídias que nós criamos e pelas tecnologias que nós apresentamos para eles. Então eles estão presos, né? Então eles estão aqui com a, né, cabeça sempre curvadas para baixo, como uma submissão também a nós, como uma não afronta a nós, um não questionamento a nós, e estão ali aprisionados pelas mídias que nós criamos, mídias, na maioria das vezes, fúteis, muito fúteis, que não agregam a nada na vida de ninguém. Eu só quis compartilhar essa experiência com vocês. Muito interessante, né, Fabiana? Nossa. Muito legal. Aqui, né? Quer ver alienígena aqui, quer ver ET, basta olhar para cima aqui. Vai para o fundo de quintal de sua casa, onde quer que você esteja, né? Desliga as luzes, fica lá olhando, com paciência, sem nervosismo ou ansiedade, e você vai acabar vendo coisas que nós chamamos de OVNIs, objetos voadores não identificados. Ah, eu queria ver um ET, eu não consigo ver uma nave. Ah, mas vocês falam nessas coisas, mas eu não vejo nada. Olha pra Olha cima. para cima. Tira, né, um tempinho para olhar para cima.
mais ou menos meia hora por dia durante uma semana. Passe a olhar à noite, 10 horas, 11 horas, meia-noite, lá no quintal da sua casa. Fica quietinho, uma hora por dia, né? Para termos uma base de segurança. Em uma semana e vocês vão ter relatos para falar sobre coisas que vocês sabem que não são normal. Tá bom, pessoal? Mas vamos lá às perguntas, vamos bater um bate-papo bem descontraído. É um prazer falar com todos vocês. Eu me sinto prestigiado e dentro das minhas experiências, dentro do que eu tenho aprendido, né, nesses quase 40 anos, né? Faltam 17 dias para que eu complete os 40 anos de idade. Então, nesses quase 40 anos de idade, eu tenho experimentado, experienciado tantas coisas que eu tenho trazido para trocar umas ideias com vocês, tá certo? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui algumas perguntas e a gente vai debater algumas coisas. E se você puder tirar proveito de alguma coisa, fique à vontade. Então, Marcelo, você disse que queria perguntas diferentes e que ainda não foram abordadas no canal. Ô, pessoal, vou fazer uma ressalvazinha. Possivelmente foi algum erro de comunicação da minha parte. Me perdoem, talvez por ter sido de uma certa forma incompetente e não ter sido claro com vocês. Mas as respostas às perguntas eu propus para que eu pudesse responder temas e temas, né, perguntas de temas que foram abordados nesses tantos vídeos do Chamados a Despertar, mas que perguntas que não tinham nada a ver com o conteúdo até agora. Quem sabe nos próximos vídeos virão vídeos. Tem uns vídeos aí legais que eu tô já produzindo. Não quero falar não, mas é surpresa. Tudo no seu tempo. Tem uns assuntos bem inusitados que tende a ver com alienígenas, dimensões, religiões, umas coisas bem legais que eu estou elaborando. Vai vir muitos vídeos bem diferentes, com assuntos que nunca abordei ainda, mas no momento certo. Mas o que eu propus no Respostas às Perguntas é responder perguntas, dúvidas, questionamentos que as pessoas venham ter desses tantos vídeos que eu já publiquei até hoje, tá? Mas vamos lá, eu achei interessante a pergunta, embora não tenha falado sobre isso ainda. Vou dar mais ou menos como eu posso dizer ali, falar um pouco superficial, porque pode se tornar vídeos futuros, mas deixando claro que respostas às perguntas é somente sobre materiais que foram publicados no canal, tá bom? Belezinha? Então vamos lá. Então, Marcelo, você disse que queria perguntas diferentes e que ainda não foram abordadas no canal. Isso é, uma curiosidade que eu tenho há anos, pois já vi esses seres que vou relatar aqui. Você sempre fala que existem seres que se passam por outras coisas para nos colocar medo. Porém, gostaria de saber se esses seres lendários, como lobisomens, vampiros, se eles realmente existem, se eles realmente existem, como se é contado desde os tempos antigos, o que eles realmente são e por que tantas pessoas mundo afora alegam terem tido contato ou visto esses seres lendários, pois eu mesmo já os vi, assim como uma amiga minha e alguns parentes meus. O que eles realmente são ou seriam outras coisas? Olha só. Né? Quem nunca ouviu falar de lobisomens, né? Vampiros, mulas sem cabeça? Aqui em Uberlândia mesmo, nós estamos aí no interior de Minas Gerais e existem muitos relatos. Eu já ouvi relatos de familiares, parentes meus, parentes da Fabiana, pessoas que já, né, uma vez um primo seu, não é, Fabiana? O primo dela relatou ter visto um homem, né, um cachorro gigante do tamanho de um homem alto. E este cachorro, ele andava em pé, não, né, com as quatro patas como nós conhecemos. E ele estava num setor de chácaras aqui em Uberlândia chamada... Tem um setor de chácaras que é até perto do bairro, é encostado do bairro onde nós moramos, o Luizote, que é o setor de chácaras Tubalina.
e ele viu numa dessas chácaras aí em cima de uma casa, ele em pé andando, e ele, né, ele afirma que ele viu e realmente era aquilo que ele viu. Pessoal, olha só, eu vou falar porque aqui eu posso dizer para vocês, é uma região onde se tem muitos causos, né? Me lembro na Quaresma, né? Mula sem cabeça, todos esses seres mitológicos. Olha só, Meu tio Humberto também viu. seu tio também viu? Olha só o que que acontece, né? Deixa eu ver se está gravando aqui ainda. Vou jogar aqui para o canto. Olha, esses tipos de seres que as pessoas alegam ver, existe uma dimensão espiritual. Eu já relatei isso para vocês. Existem outras dimensões paralelas à nossa. E em determinados momentos, em determinadas situações, abrem-se portais, e certos tipos de seres são vistos. Por exemplo, nós, ao planeta Terra, eu e vocês, nós habitamos na terceira dimensão, certo? Mas nós temos a quarta dimensão, temos outras dimensões desconhecidas dos homens ainda, desconhecidas de contatados, desconhecidas de todos do planeta Terra. Porque são dimensões que os dominadores não nos deixam saber delas. E nessas dimensões existem seres diferentes, seres de outros aspectos, fisionomias, bem diferentes do que nós somos acostumados aqui. E o universo ele está em constante movimento, interação, e o universo todo ele é uma forma energética. E nós estamos codificados na terceira dimensão, como existem outros seres codificados em outras dimensões. Mas existem certos momentos em que há-se uma união, ou posso dizer, um mesmo momento onde as dimensões se interagem. Geralmente isso está sendo abordado em alguns filmes de grandes estúdios dos Estados Unidos, onde eles abordam aproximadamente sobre este assunto. Então existem certos momentos, certos períodos que nós desconhecemos, que geralmente essas dimensões, elas, em alguns casos, elas o que? Elas interagem entre si. Seria mais ou menos assim, vamos pegar um hotel de 10 andares. Cada andar é uma dimensão, mas o hall, né, aquele salão principal, é um salão onde, em alguns momentos, todos, tipo assim, você vai sair da sua dimensão, do seu andar, você vai passar para o hall para fazer alguma coisa. Então, muitos seres, né, eles interagem, é como se fosse um grande hotel onde o hall eles fossem ali e pudessem uns ver uns aos outros. Então, esses portais, em alguns momentos, seriam um hall de dimensões. Então, geralmente, há pessoas que falam de relatos, contam de relatos de seres que viram, principalmente os mais antigos, pessoas que vivem mais de uma forma mais simples, pessoas que vivem até mesmo geralmente no campo, relatam muitas coisas interessantes, né? A mãe do ouro, geralmente o pessoal fala da mãe do ouro, que é aquela bola de fogo em chamas que corre, né, os campos, as matas. Pessoal, antigamente os nossos antepassados, nossos avós, bisavós, eles não tinham, em muitos casos, o conhecimento que nós estamos tendo a oportunidade hoje de conhecer. Então, geralmente muitas coisas mistificaram, viraram mitos, né? Porque as pessoas não tinham por base o conhecimento para tentar entender ou alguém explicar para elas. Então elas viam aquilo e geralmente elas colocavam as suas crenças, pessoas mergulhadas dentro das religiões, pessoas, né, totalmente presas a um catolicismo, a pessoas presas a outras religiões, naquele conceito de Deus e os anjos e o diabo e todos os demônios e todos os seres do mal. E as pessoas, o que elas não compreendiam, que elas sentiam medo, porque quando você não conhece, causa medo, causa espanto. E certas pessoas atribuíam isso ao quem?
ao diabo, ao Satanás, ao mal, alegando o avistamento de seres sempre a forma demoníaca, porque geralmente a religião sempre passou que Deus é uma forma bonita, bela em muitos casos. Algumas religiões passam que Deus é apenas uma energia, né? Não tem uma forma. Mas geralmente sempre tem aquelas formas dos anjos, né? Aqueles seres angelicais, cabelos loiros, né? Cabelos compridos ou cabelos brancos com aquelas asas, aquelas roupas brancas. Então uma coisa bela, angelical. E quando era algo diferente, que não possuía essas características e esses aspectos, as pessoas atribuíam o quê? A monstros, a coisas horrorosas, né? Ao Satanás, ao diabo, e isso aí virava o quê? Um grande, mais grande medo, e aquele negócio vai passando de boca em boca e geralmente sempre um vai aumentando mais para o outro. Então nós habitamos assim em muitos avistamentos de seres. As pessoas colocavam o que elas conseguiam dentro do seu estudo, dentro do teu conhecimento, dentro da forma do que elas poderiam interpretar, elas colocavam suas visões, e geralmente essas visões eram recheadas de muito misticismo. Então as pessoas não tinham capacidade de compreender seres e dimensões. Mas no caso, né, temos lendas de seres, digamos, mitológicos, aonde? Na Amazônia, né? Nós temos nas matas, no Pantanal. Temos um grande exemplo disso, que é a Medusa, né? Quem nunca ouviu falar da Medusa? Teve os filmes aí retratando a Medusa, que se você olhasse nos olhos de Medusa, ela o transformaria em uma estátua de pedra. E na realidade, a Medusa é um simbolismo de um quê? Um ser reptiliano, uma mulher réptil, né? Uma mulher com aparência ali atribuídos a cobras. Então, assim, a Medusa é uma reptiliana. É uma reptiliana que, com o passar do tempo, foram atribuindo a ela o quê? Foram atribuindo, por exemplo, né? Viram um ser com aparência de cobra. Esse ser pode ter interagido com essas pessoas ou não, mas ela pode ter interagido, eles percebendo ou ela se apresentando como um ser feminino, então vamos colocá-la como uma mulher, né? Uma mulher com aparência de cobra. Então vamos ali retratar uma mulher com os cabelos de cobra. Ela poderia ter tido algum tipo de equipamento tecnológico ou arma ou algum dispositivo tecnológico que algumas pessoas, quando a viesse a afrontar, ou poderia ser uma reptiliana hostil que, de certa forma, né, eliminava algumas pessoas e talvez soltava o que? Poderia ter algum dispositivo que soltasse alguma corrente de energia, um laser, por exemplo, né? Então as pessoas, né, você vai lá numa gruta, numa caverna, geralmente os reptilianos eles vivem oculto no intramundo, nas cavernas, nos submundos, e a pessoa, vamos lá enfrentar aquele... Alguém viu em algum momento um ser com aspectos femininos, mas porém com uma mistura de cobra, serpente. Então vamos lá atacá-la, né? Vamos lá tentar destruí-la. Então muitos iam lá e quando você vai enfrentar reptilianos, já era. Se você é humano, já era, você não tem chance nenhuma, zero para você. Então vamos lá atacá-la, né? Então vamos lá com as nossas espadas, nossos escudos. E os reptilianos, eles têm equipamentos tecnológicos, então eles catam ali e, né, poderia soltar lasers, poderia, como eu posso dizer, talvez desintegrar as pessoas, transformando-as em pó, ou poderia o laser queimar os seus corpos? Qual a intensidade desse laser? Será que um disparo ali poderia o quê? Vamos dizer, queimar o corpo da pessoa de forma a pessoa ali ficar, né, igual um carvãozinho ali queimado, né? Então, se você começar a pensar, a analisar, botar a mente para raciocinar, então aqueles homens, né,
passados com aqueles, como eu posso dizer, conhecimentos arcaicos, né? Vendo que aquele ser lá que tem uma tribo que parece um ser feminino, as reptilianas possuem seios, tá? Então, o que acontece? Chegava lá, era um ser feminino reptiliano, vamos matá-la. Algo nela, né, não conheciam, pode ser o quê? Poderia ser parecendo aqueles phasers de Star Trek, né? Jornada nas Estrelas. Tem os phasers, né? Geralmente, quanto mais evoluída a nova geração, tinha uns phaserzinhos pequenininhos, parecia com isso aqui, né? Então você apertava ali e disparava o dispositivo. Então tem o phaser para tonteio, para tontear e o para matar. Mas, né, vamos dizer que ela disparava simplesmente ali um disparo de laser que matava as pessoas, que o quê? Que torrava, fazia virar um carvão, né? Ali, a pessoa ficava toda queimada. Uma arma, um dispositivo alienígena, um dispositivo, uma arma ofensiva alienígena. Então, eles viam aquilo ali, não entendiam, porque eram pessoas que eram condicionadas a viver em épocas passadas, onde a arma mais tecnológica, digamos, tecnológica que tinham, seria uma espada e um escudo. E o que acontecia? O combate era corpo a corpo, então você enfiava ali a espada na pessoa e ela tinha que morrer na sua frente ali, né, sangrando. E o que você tinha para se defender era o quê? Era um escudo. Então você vai num lugar desse mais obscuro, mais uma caverna, um intramundo, porque possivelmente pode ser que alguém avistou esse ser andando nas redondezas e percebeu de uma certa forma os traços femininos. Então vamos, para explicarmos às pessoas o que nós vimos, né, vamos colocar como uma mulher, porque havia seios e alguns aspectos femininos um pouco parecidos com as nossas mulheres humanas. Mas tinha escama na pele, a pele era escamosa, os olhos eram de fenda, tinha um pouquinho ali, como eu posso dizer, vou dizer mais ou menos um focinho, né, com presas, parecendo uma serpente. Então vamos falar para as pessoas que era uma mulher com o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar cobras para tentar, de uma certa forma, falar para as pessoas que era uma mulher com serpentes nas cabeças, né? Porque se você fala, eu vi uma mulher cobra, poderia também, mas poderia no caso da medusa, da forma que eu analiso, é assim que é a minha visão, eu vejo dessa seguinte forma. Então as pessoas, o quê? As pessoas, elas veriam aquele ser e tentariam descrever para que as outras pessoas pudessem ver desta maneira. Então nós vamos atacar, né? Então a gente vai chegar, mandar a espada, cortar a cabeça, mas é aquele ser dispara algo e mata e queima. Porque armas, por exemplo, como vamos supor um laser, né? Um laser muito acima dos que os filmes que nós conhecemos aqui, porque geralmente os seres alienígenas, eles não mostram tudo que eles têm. Eles, né, eles dão ali, mesmo nos filmes, eles permitem que mostrem muitas coisas, mas sempre eles estão sob o controle das grandes produções, não permitindo que toda 100% verdade seja esfregada, escancarada nos olhos das pessoas. Então eles dão ali mais ou menos um pouco do que existe, mas mesmo assim são verdades absolutas que eles debocham da nossa cara nos filmes, nas produções com os estúdios deles. Tudo bem. Aí você vai lá, né? Você chega lá, dá um disparo, né? Uma arma tecnológica alienígena torrou, desintegrou as pessoas, virou ali, né? O cadáver ficou ali queimado, né? Então o nego saía correndo desesperado, os que sobreviviam, e falavam assim, né? Como é que eu vou explicar isso? Eu não sei nem como é que eu vou falar, e muitos no desespero, não raciocina, não pensa, e chega e fala, poxa, pessoal do céu, a mulher cobra olhou pra gente, as cobras na cabeça dela ficaram com olhos vermelhos, porque os reptilianos, sejam eles, por exemplo, com olhos vermelhos ou olhos amarelos, no escuro eles brilham como se tivessem luzes, né, ligadas dentro dos seus olhos. Eles brilham, são
luzes, vamos chamar, seriam, como é que é? Fluorescente. Seria uma coisa ali mais ou menos igual aqueles carros de corrida quando freiam Fórmula 1, que fica incandescente, né? Então fica bem incandescente. Então eles olhou assim, aquele ser, dão aquela olhada assim, tipo assim, né? O ser tá lá de boa, chegou os caras, agora vai matar, não vai matar, vamos matar. Aí o ser só dá aquela olhada assim, ó, aquela olhada aquele olhar assim, com aquele brilho, né? A galera já que é isso, né? E logo ela, vocês vão morrer. E desintegrou todo mundo. Aí os que saem correndo desesperados, os negros já chegam, pelo amor de Deus, capeta. A mulher cobra, a mulher tem umas cobras, as cobras brilham os olhos, o olho brilha lá, sai morrendo todo mundo, os negros virou um pedaço de, sei lá, o cara caiu duro lá, marronzado, cinza, parecendo um pedaço de carvão. Pra mim virou, foi a pedra, né, tudo ali. Então assim, as pessoas, a mente tenta o quê? Ela tenta adaptar, ela tenta achar uma forma de explicar. Então aí surgem esses contos mitológicos, igual no caso da Medusa, né? Então os caras saem contando, olha, cara do céu, a gente foi matar ela lá na caverna, chegou lá, a mulher que é cobra, tem cobras na cabeça, ela olhou os olhos da cobra brilhando, né? Porque geralmente o ser humano tem a mania de aumentar, né? Geralmente tem a mania de aumentar, você fala assim, rapaz, eu vi um cara aqui, bicho, o cara tomou um tiro aqui na porta da minha casa, bicho. Aí o cara vai falar pro rapaz do céu, o cara lá falou que o fulano levou 2 tiros, né? Aí quando você vai conversar com a sexta pessoa, ué, fulano, o cara foi lá na sua casa, o cara descarregou uma arma de 20 tiros. Você não gosta daquela aumentadazinha, né? Então assim, para vocês perceberem. Então os caras, pô, cara, ela olhou pra gente, as cobras, ela na serpente, o cara já começa a fantasiar também. As cobras, né, abriu o olho, ela abriu o olho, brilhou, e de repente os negros ficou tudo, né, ali, virou pedra, virou estátua. É a forma que muitos, dentro daqueles conhecimentos limitados, poderiam, de uma certa forma, explicar para os outros o que aconteceu, por não terem conhecimento de causas, de seres, conhecimentos de tecnologias, porque os dominadores sempre colocaram as pessoas, o quê? Celulares, essas tecnologias que nós temos, isso para eles é coisa dos homens da pedra. A nossa ciência está avançando. Que nada, tudo que nós temos para eles é coisa do tempo das pedras, porque o que eles têm nós não podemos e não temos condições de imaginar, nem nos filmes eles deixam retratar tudo que eles têm, tudo que como é, eles deixam ali, de uma certa forma, demonstrar algumas coisas, muitas verdades, debochando em nossas caras como as verdades, mas no caso aí, eles estão sempre no controle. Porque nós somos o gado sobre o planeta. Então existem esses tipos de lendas, né? Eu havia citado para vocês alguns encontros de algumas pessoas que possuem encontros com seres em matas. Lembram para vocês verem, eu fiz um relato, fiz um vídeo de um relato que eu vi num canal sobre lá o reptiliano na mata, as pessoas foram atrás e, né, a pessoa descreveu com perfeição algumas características de um reptiliano. Então as pessoas têm muito disso. Então vêm seres dimensionais e esses seres dimensionais em alguns momentos, em determinados lugares, em determinadas épocas, em determinados momentos e energias do planeta, há-se o que? Um emparelhamento de dimensões por curtos períodos. Tudo bem, eu estou mostrando para vocês várias visões. Temos as visões mitológicas, como que elas chegam até a gente, né? Da forma que geralmente chegam totalmente diferente do que realmente era, como aconteceu. Temos, em alguns aspectos, momentos, seres dimensionais, tá bom? E temos também seres desencarnados. Seres aí que, né, como eu posso dizer,
são verdadeiros zumbis espirituais, mendigos espirituais. Temos os seres alienígenas densos, porque na realidade a gente estamos num estado tão deplorável, de tanta desvantagem, que na realidade nós não conseguimos perceber um todo do que acontece. Nós percebemos apenas o que é a terceira dimensão. Por exemplo, eu estou gravando com vocês. Aqui na minha casa não está somente eu, Fabiana, Marcela e Maico. Existem muitos outros seres. Você que está me ouvindo aí agora, né? Existem tantos seres que estão aí que você não consegue ouvi-los, não consegue conversar com eles. Eles veem você, eles veem o que você faz, eles veem você tomar banho, eles veem você comendo, eles veem você fazendo tudo, né? Se alimentando. E o que acontece? Você sempre está do lado que está em desvantagem. E na realidade, temos seres. E eu já falei que nós ectoplasmamos em excesso quando estamos em estado de medo ou quando nós estamos em estado do quê? Estado de ansiedade. Ali você tá, o que está acontecendo? Não estou entendendo. O que vai acontecer em sequência? Será que eu vou morrer? Ou será que eu vou ser atacado? Então você fica naquela expectativa e ansiedade, naquele medo. E esse medo faz você o quê? Faz você ectoplasmar em excesso o ectoplasma do teu espírito. Teu espírito começa a produzir em abundância o ectoplasma, que é a forma do seu espírito, né? Que é a matéria do teu espírito. E o que acontece? Muitos seres, vocês, assim, alguns até é difícil acreditar, mas existem seres que ficam mastigando. Você está às vezes sentado na sua cama, no seu sofá, onde quer que você se encontre, e você está ali, você começa a sentir dor de cabeça, você começa a sentir algumas dores, algumas fincadas, algumas pontadas em determinadas regiões do teu corpo, mal-estares. Então existem muitos seres que estão ali literalmente mastigando, estão assim, ó, né? Vamos supor que se é o meu braço, ele está assim, ó, comendo ectoplasma, você, não, mas que mal-estar no meu braço, né? Que coisa estranha, umas fincadas, umas dores no meu braço, né? Umas coisas, uma dor de cabeça. Parece que enfiaram a mão dentro da minha cabeça e estão mexendo. E geralmente tem um ser aqui, ó, catando o ectoplasma e comendo. O ectoplasma puxa e come, porque você está, às vezes, em estado alterado de ódio, estado de raiva, em estado de quê? Estado de medo. Então, quando nós estamos em estados alterados, esses seres se aproveitam. Em muitos momentos, muitos desses seres, eles aproveitam a situação, né? E em certos momentos, a situação ali, a ocasião ali, né? Eles vão aproveitar certas situações. Geralmente pessoas que vivem mais ou menos em mata, em fazendas, em sítios, roças, até mesmo no quintal da sua casa, vai depender muito do seu estado de vibração. Embora muitas pessoas, mas eu sou uma pessoa de boa, eu não faço nada de errado, né? Mas a gente tem que ver certas coisas, algumas práticas religiosas, pessoas que estão aí fazendo coisas, né, que cada um sabe do seu, cada um sabe, principalmente as pessoas que acompanham o Chamada Despertar, que já tem mais de um ano, eu tenho falado muitas coisas, quem sou eu para falar da vida dos outros, mas cada um sabe aonde o seu umbigo dói, cada um sabe do que faz. Né? Eu só digo, fujam das religiões, todas as religiões na Terra, deem as costas para elas, deem as costas para essa espiritualidade religiosa que é introduzida e colocada na humanidade para colocá-los como servos. Você não é servo de nada, você não é servo de ninguém. Você é o seu senhor, entenderam? As pessoas têm que entender isso. Elas têm que conhecer os seus reais potenciais. Em alguns casos, algumas pessoas, elas adoram ser servos. Mas voltando ao que eu estava dizendo, em muitos casos, as pessoas, né, tá de boa na sua casa, acontece aparições desses seres, o espírito, ele toma qualquer forma. Um espírito esperto, um espírito de uma certa forma já com uma certa experiência do outro lado, ele pode assumir muitas formas diferentes e ele sabe que, porque o espírito você pensou na forma e você deseja e você se automodela naquela forma.
tá bom? E muitas pessoas falam, ah, mas e a vibração? Meus amigos, quando você começa a sentir medo, que você começa a sentir perturbado, você não consegue parar nem para pensar. Você perde, você deixa de ser um ser inteligente, um ser de raciocínio. Você fica irracional por causa do medo, né? Do não saber o que pode acontecer em sequência. E muitos desses espíritos malandros, espertos, que estão a fim de fazer uma boquinha, né? Eles se moldam geralmente em seres, aparecem, amedrontam até, assustam, passam medo até nas pessoas, e ali a pessoa é ectoplasma, e às vezes ele não está sozinho, ele está com grupos muito grandes. Então enquanto ali você vê uma aparição e você fica perturbado, né, ele aparece na forma de um ser totalmente ali na sua mente, na sua concepção, bem amedrontador, e ele desaparece e você fica, né, você fica desesperado, joga a coberta para cima de você, joga o lençol, fica ali tremendo, você treme, você trava a garganta, você não consegue gritar para pedir a ajuda de alguém. Ele mesmo já tá ali, tipo assim, galera, é o seguinte aqui, ó, tá aqui, apareci, né, acha que eu sou o capeta, vamos fazer uma boquinha aí, galera, vamos juntar. E ali na sua cama você tá ectoplasmando no seu quarto ali, que tá uma beleza, e eles estão só ali se alimentando, né? Aí no outro dia você acorda e fala, eu vi o lobisomem, eu vi o vampiro, eu vi, no caso, um ceriço, eu vejo assado, porque esses seres sabem que muitas pessoas, geralmente a gente ouve isso de muitas pessoas, relatos de pessoas mais antigas, porém existem pessoas que já viram e falam disso até hoje, porque o modo operacional, o sistema operacional na qual eles trabalham e agem sempre foi o mesmo. Porque a humanidade, o ser humano, desde que ele foi criado, ele trabalha sempre na mesma programação, ele anda conforme a programação. E a programação sempre foi a mesma, com algumas adaptações, com algumas pequenas mudanças, mas é a mesma coisa. E o que acontece? As pessoas, As pessoas, na hora de contar isso, né? E geralmente o ser humano gosta muito de se passar por vítima em alguns casos, ou ele gosta de perturbar outras pessoas também, né? Pô, eu passei medo, eu vou passar medo nos outros também, não vou carregar esse medo sozinho. E as pessoas, alguns momentos, elas falam as suas experiências, e alguns colocam um pouco mais assim, acrescentam, digamos assim, um temperozinho para ficar uma coisa mais interessante do que realmente viu. Então, muitos desses seres pelas quais as pessoas relatam, em muitos casos, como eu disse para vocês, em alguns casos, esses seres são o quê? São seres, em alguns encontros de seres dimensionais, em alguns casos são espíritos malandros, né? Que estão ali a fim de fazer uma boquinha, grupos de espíritos. Então, geralmente, o ser humano, da forma que ele interpreta, ele relata dentro da cultura, dentro do conhecimento dele, ele passa disso aí para frente e é aquele negócio. Geralmente, uma história começa de uma forma e mais para frente ela está muito mais aumentada. Então, as pessoas aí, né, veem vampiros, muitos vampiros são o quê? São espíritos obsessores, são desencarnados, entenderam? Porque na realidade o vampiro realmente ele vai te sugar, ele vai sugar a pessoa, mas ele não vai chupar o sanguezinho ali no pescocinho, como é relatado, ele vai sugar o ectoplasma, que é algo sem comentários, de tão benéfico e bom para esses seres que sabem o quê? Que sabem se apossar, sabem sugar esse tipo de material físico, tá? É físico. Porém, na nossa dimensão, nós não temos capacidade de vê-lo. Mas é algo físico, porque quem não está preso nestes corpos manipulados dessa dimensão, consegue ver, perceber, tocar, todas essas coisas. Então, o que eu tenho para falar para vocês, né? Como lobisomens, vampiros, e se eles realmente existem, como se é contado desde os tempos antigos, o que realmente são, e por que tantas pessoas mundo afora alegam terem tido contato ou visto esses seres lendários, lendas, né? Pois eu mesma já os vi, assim como uma amiga e alguns parentes meus, o que eles realmente são ou seriam outras coisas.
Espero ter respondido, espero que vocês tenham, né, a capacidade de raciocinar e não depender um dia do Marcelo. Pô, peraí, vamos analisar como eu fiz análise no meu ponto de vista sobre a Medusa, um ser mitológico. Então todos esses seres mitológicos, esses seres, essas lendas, basta você tirar o olhar da fantasia, porque o ser humano sem conhecimento de causa, ele já leva para o lado da fantasia. E você bastar a olhar com um olhar mais de, como eu posso dizer, um olhar mais espiritualizado, mais compenetrado, analisando. Pare, pense, reflita e analise. É o que eu sempre digo, porque quando você faz isso, você sai da fantasia e você tem condição de analisar a realidade. Entenderam? Então, isso é a forma pela qual, durante esses quase 40 anos de vida, com tantas visões, com tantos seres, com inúmeras projeções astrais durante esses quase 40 anos, é isso que eu aprendi. É a forma que eu analiso. Então, eu nunca vejo por este lado. Eu vejo por um lado, para mim, é onde é mais sóbrio. Tá bom, pessoal? Foi um prazer falar com vocês. Eu ia fazer mais perguntas, mas o vídeo vai ficar muito longo. Deixa para o próximo vídeo as outras perguntas. Mas esse foi um assunto muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, se não entenderam, assista de novo. E deixa aquele joinha para ajudar o canal e o vídeo. E muito obrigado, é um enorme prazer para vocês. Um forte beijo e abraço de mim, da minha amada esposa Fabiana. Manda um abraço, pessoal. Beijo, pessoal. Até logo. Da minha filha Marcele. Manda um alô, Marcele, só em Music Voice, pessoal. Tchau, pessoal. E muito obrigado pela amizade de vocês e pela atenção. Um forte beijo, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.